Oi, eu sou a Ju do Joem Books e sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, o vídeo de hoje, ele é um vídeo que é nosso típico, a gente faz todo mês, que é as leituras do mês anterior. Estamos no dia já 1º de abril, então já lemos o que tínhamos que ler em março e vou falar para vocês sobre essas leituras. Lembrando que março foi um mês um pouquinho difícil para mim, gente, então vamos ser leves com o Joem Books, por favor. Porque o quê? Em março tive problemas, né, infecções, algumas, coisa no dente, enfim, alguns antibióticos foram tomados por mim. E também teve uma mudança, né? Mudei de casa, foi essa loucura que foi. Então é isso. Peço que não se desesperem, tá? E vamos eliminar o elefante branco desta sala já? Sim, cortei o cabelo. É com muito trauma que eu falo isso, porque eu sempre tenho medo. O meu cabelo é sempre uma das coisas mais elogiadas de mim. Sempre, sempre. As pessoas sempre focam no meu cabelo. Desde que eu assumi com 13 anos de idade que ele era ondulado e cada vez mais, porque cada vez mais eu fui sabendo tratar de um cabelo ondulado. Mas eu preciso falar pra vocês que não foi porque, eu precisava cortar no sentido de eu preciso mudar a minha cara. Eu precisava também, que eu tava enjoada um pouco, mas era mais no sentido, tipo assim, tava podre, gente, as pontas duplas, imensas, quádruplas talvez. Ele precisava dar uma respirada, era coisa com que hidratante não ia funcionar, não ia funfar. No verão, meu cabelo queima muito, é muito banho de mar, é muito sal, é muito sol. Então, assim, ele precisou desse refresh. E daí ia ser só essa parte das pontas que estavam desse tamanho de podridão. Mas eu fui me empolgando, gente. A minha mãe que corta meu cabelo, eu falei, pode cortar mais, corta mais. E é isso, tô feliz. Ainda quero ter um cabelo comprido, então não se desesperem, amantes do meu cabelo comprido. Gente, sério, se vocês soubessem quantos anos eu lidei com tanto drama quando eu cortava o cabelo, vocês iam ver por causa da explicação que eu tô dando agora. Mas, enfim, stay calm, pessoas que amam o cabelo comprido da Ju. Ele vai vir, tá, gente? Eu comecei o canal, pouco, 4 anos atrás, quase, não fez 4 anos ainda. E ele tava bem mais curto quando eu comecei e ele cresceu. E agora o foco é fazer ele crescer saudável e bonito e brilhante. Então a gente vai juntos tratar este cabelo, que agora tá feliz porque o podridão foi cortado, mas a gente vai manter para ele crescer bem, ok? Ok. Outra coisa, estamos quase chegando em 17 mil inscritos, então se você quiser se inscrever nesse canal, se você tá vendo esse vídeo e ainda não é inscrito, por favor, me ajude clicando no inscrever-se. Quem quiser ainda, tipo assim, nossa, eu fui muito com a sua cara, Ju, então clica na notificação para sempre ver na primeira hora, sempre saber, enfim. É isso, tá? Também me siga no Instagram, no TikTok, tô fazendo um trabalho super legal por lá, tô postando, tipo assim, 3 vídeos por semana, 3 posts por semana, então eu tô me esforçando, galera, tô sendo uma pessoa legal, a gente tá quase chegando em 10k no Instagram, o que seria muito bacana, é a minha meta do ano, então, tipo assim, se a gente chegar antes do meio do ano, vou ficar muito feliz, vai ter sorteio se isso acontecer, tá? É isso! A gente também tem um clube do livro, onde a gente foca em literatura feminina e lê um país por mês. E a gente tá tentando fazer essa volta ao mundo já no seu 3º ano. E outra coisa que eu quero perguntar pra vocês é que da última vez que eu fiz um vídeo com este microfone, as pessoas ficaram um pouco incomodadas. Não todas, algumas. E eu quero que vocês sejam sinceras comigo, gente. Eu faço vídeo pra vocês, então eu gosto muito da qualidade desse microfone, mas eu não tenho onde deixar ele pendurado pra ficar bonitinho e não me atrapalhar tanto. E a mesa que eu uso pra live, ela é onde vocês estão. Não tem como vocês irem mais atrás dela, então eu não tenho como apoiar esse microfone porque ele é microfone pra perto, pra perto. Tuc, 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 tuc. Então, assim, o que fazer? Vocês não gostam ou vocês aceitam que quando eu tô sentada e falando de livros eu esteja com ele na mão? Porque, assim, eu adoro segurar alguma coisa. Eu gosto muito, porque eu sou uma pessoa que se move meio demais e isso me limita um pouco. Então, me acalma segurar algum negócio. Enfim, é isso, tá? Eu quero saber se atrapalha muito ou se a qualidade compensa ou se pra vocês estão nem aí que tem esse negócio, enfim. Quero saber. Mas vamos falar dos livros. Eu li alguns livros esse mês, eu acho que foram entre 7 ou 8 livros, alguma coisa assim. Estou com algumas leituras em andamento, vou falar delas também.
E vamos lá. O primeiro livro, então, concluído foi Às 6 em Ponto, da Elvira Vigna. Esse é um livro que eu li para um vlog, então tem vlog, eu acho que mostrando mais as minhas reações sobre ele, mas é um livro incrível que eu acho e repito que todo mundo, todo jovem brasileiro, toda jovem mulher ainda brasileira, talvez mais importante, mas eu acho que todo brasileiro tem que conhecer a Elvira Vigna. É uma autora contemporânea que não se fala tanto nas book reads, o que é um caso infeliz pra mim, porque pra mim ela é nível doidinha, maravilhosa, tal qual Lígia Fagundes Telles, tal qual a importância da Clarice Lispector. Não que ela tenha uma escrita tão parecida com o Fluxo de Consciência da Clarice, não é isso, mas ela trata muito do lado feminino e talvez ela seria a nossa Sally Rooney, porque ela fala mais de uma juventude feminina. Então, assim, conheçam a Elvira Vigna, por favor. Esse livro, ele é um pouco mais tenso dela, porque a gente tem aqui uma mulher que lida com o seu dia a dia no meio dos traumas e de não saber exatamente o que aconteceu quando é infância. Então tem esse caso de abuso familiar nesse livro. E a gente não sabe direito o que aconteceu, com quem é, e enfim, a gente vai descobrindo, e ela vai descobrindo com o livro. É um livro que trata muito de arte também, ele vai falar muito do quadro As Meninas, do Velázquez, então se você gosta dessa mistura de literatura com arte, também é muito bom. E eu acho que é um livro muito interessante em colocar pessoas reais. Parece que eu convivo com essa personagem, com essa protagonista. Parece que ela tá no meu dia a dia, eu consigo ver ela existindo. E eu acho que quando a escrita faz isso, a escrita tem que ser lida, né? E não foi o meu livro preferido da Elvira Vigna, mas foi um livro que eu dei 4,5. Então, assim, eu acho que é um ótimo livro. Dos 3 que eu li dela até agora, é um ótimo livro de se começar, porque é um livro dela mais curto, ele é breve, ele tem um espaçamento bacana, uma letra grande, você consegue ler em um dia esse livro aqui, tá? Ele tem 120 páginas, alguma coisa assim. Então, é isso, eu recomendo muito que vocês conheçam a Elvira Vigna, caso vocês não conhecem, e que deem uma chance. E lindo, triste, potente, forte e lindo. Eu acho que muitas mulheres se conectariam com essa protagonista, mesmo se você não viveu isso. Eu não vivi e me vi em todas as atitudes dela, porque eu acho que, né, toda mulher ou passou ou vai passar, infelizmente, por um caso de abuso na nossa sociedade. E a gente cria já barreiras para isso não acontecer, porque a gente já sabe que vai acontecer, então a gente é criada de certa forma, a gente vê tanta coisa que a gente se modifica de certa forma, e essa é claramente uma mulher que já passou por muita coisa e que tem uma raiva dentro dela de algumas coisas. Então, muito interessante, tá? Gosto muito. O segundo livro eu também li para esse vlog, que é Um Verão Revelador, que para mim essa capa não diz nada, talvez o título deva dizer mais, porque para mim era um romance, uma farofinha de verão, e eu me surpreendi quando virou um mistério. Sim. Eu não leio sinopses, isso incomoda algumas pessoas pelo jeito das redes sociais, né? Não ler sinopse e falar de livro, gente. É normal isso, tá? Às vezes a gente não quer saber antes do que tá lendo. Tá tudo bem. E às vezes a sinopse não nos diz nada também, né? Porque, enfim, às vezes não é bem construída. E é isso. É normal. Isso não quer dizer que a pessoa não leu, tá? Tá. Com certeza, esse bafafá não foi sobre mim, porque quem sou eu na fila do pão? Mas eu sempre acho bom falar sobre essas coisas, porque vai que mais alguém acha esse pensamento, né, gente? Não quer dizer que se a pessoa não leu a sinopse, ela não leu o livro, tá? Obrigada. Enfim, eu gosto de ser surpreendida, e dessa vez eu fui surpreendida. Não sabia que ia se passar num mistério, né? Então a gente tem aqui uma protagonista, que ela é uma mulher gorda e influencer. E ela se tornou influencer porque uma não tão boa amiga dela colocou ela numa situação não muito legal com um cara. Que, enfim. Aí ela é gravada, né, falando verdades pra esse cara, e ela meio que estoura na internet, e pessoas se identificam com ela, e ela fica tipo assim, eu vou conversar com essas pessoas que se identificam comigo, e vou tentar me amar mais também por causa dessas pessoas. Eu queria dizer que é um ponto muito forte do livro, que não seria um ponto forte de jeito nenhum pra mim, o que é muito curioso, mas eu achei um dos maiores pontos fortes desse livro, que é o lado influencer. Eu, particularmente, detesto quando livros tentam ser muito tecnológicos,
românticos. Não sei porquê, me incomoda, parece muitas vezes artificial. É uma coisa que eu não consigo lidar, sabe? Muito bem. E esse livro é um dos poucos que falam sobre os problemas de influenciar pessoas no Instagram e tentar ser uma pessoa relevante no Instagram, que eu me identifico, apesar de não ser o tema, né? Eu não sou uma blogueira de moda, eu também não sou uma pessoa plus size, mas negócio de não saber se vai dar certo e se você tá se dedicando para uma coisa que talvez não seja você, é uma coisa que eu muitas vezes penso e que é uma coisa muito difícil de lidar, sabe? Por mais que, tipo, é um trabalho fácil, sim, porque, né, não se compara a horas de trabalho em pé, enfim, toda essa questão, eu sei muito bem. Mas é uma coisa que, tipo, talvez às vezes não seja tão natural pra você, então você fica, tipo, eu não sei o que postar, eu não sei como talvez me relacionar com essas pessoas, eu não sei o quanto eu tenho que compartilhar, eu não sei o quanto eu não tenho que compartilhar e o quanto disso é real e o quanto eu posso ser real e eu, sabe? Porque às vezes a gente tá num dia merda, e às vezes a gente tá no mês merda, às vezes a gente tá em ano merda, e a gente tá aqui ainda gravando. E, enfim, eu acho que esse lado foi muito bem escrito aqui. E foi muito interessante. Dito isso, essa antiga melhor amiga pula uns anos pra frente, ela volta e pede ela pra ser madrinha de casamento, ou pra aparecer nesse casamento. E ela fica meio assim, mas a gente nem tem contato. E daí essa antiga amiga fala, mas eu não tenho mais ninguém. E eu preciso te peço perdão, eu tô tentando mudar, tô tentando ser uma pessoa melhor. E eu não tenho mais ninguém. O casamento beneficia as duas, no caso, porque, né, é um casamento que vai expor bastante na mídia, já que essa mulher é bem rica, essa menina, né? E daí ela aceita por causa dos negócios que vai fazer por ela, enfim. E ela vai. E alguém é encontrado morto nessas miniférias no casamento. E ela também encontra um cara super misterioso. E daí aquele negócio, será que ele tá envolvido? Será que eu devo confiar nessa pessoa? O que aconteceu com a morte e como isso me afeta e como eu vou precisar, talvez, limpar a minha parte, enfim. Quase vira um caso detetive. Mas não é nada, assim, super, sei lá, gore. Então, é quase um cozy mystery. Então, fica aqui de indicação para um dia quente, né? Porque é de verão. Eu não gostei dessa parte, não gostei do cara, eu não gostei do mistério de como ele foi resolvido, não me conectei muito com o mistério, mas tem 2 pontos fortes do livro, que é a parte de influenciadora, que eu falei pra vocês, e eu também gostei muito de como o livro faz as amizades femininas, descreve as amizades femininas, que eu acho que é um tópico que sempre é relevante, sempre é importante, esse negócio de você ser criada meio que num negócio de competição com uma mulher, ao mesmo tempo que a mulher é a única pessoa que te entende, sabe? Eu acho que ainda tem muito a se falar sobre isso, ainda mais na literatura, eu acho que sempre vai ter espaço, e eu acho que a gente ainda caminha para que isso ocorra. Então, esse lado da amizade feminina é muito interessante descrito. Dito isso, eu dou 2,5 para esse livro aqui. Agora a gente vai em livros polêmicos, gostaram? O Palácio de Papel. Eu não sei se todo mundo sabe que é polêmico, mas vamos lá. Esse livro é pesado, gente. Pesadíssimo. Tô rindo de nervoso, tá? Porque eu fiquei assim, lendo isso. A gente também aqui vai lidar muito graficamente. Pera, uma moto. Eu não sei se pega, na verdade, com esse microfone a moto. Esse livro, ele vai descrever muito graficamente o abuso e talvez ele seja impossível de ler para muitas pessoas. Eu fiquei completamente enojada em alguns pontos. Eu não achei que ele fosse para esse lado, porque a premissa desse livro é que a gente começa com a nossa protagonista traindo o marido dela, que parece ser um ótimo marido, que parece que ela gosta muito, com o melhor amigo dela. Então, naquele negócio de, tipo assim, esse sempre foi o amor da minha vida e eu estou pela primeira vez dando espaço para isso. E esse marido convive com esse melhor amigo, e esse melhor amigo tem uma mulher que também convive com eles, né? E ela já tem filhos com o marido, e enfim, isso acontece. E meio que se passa todo nesse um dia de reflexão dela, depois dessa noite. E de tudo que moldou ela até chegar ali. Então a gente vai e volta no tempo e percebe por que eles são tão amigos, ela e esse
amigo, e como o marido foi se envolver no meio dessa história. E é um livro que é sobre as falhas humanas e sobre as coisas difíceis que acontecem, e eu acho que muita gente talvez leia achando que é meio romantizado algumas coisas ou deixado mais leve. Eu acho que ele ilustra muito bem a vida. Eu acho que é um livro que mostra que as coisas não são, tipo assim, tão, infelizmente, isso é certo e isso é errado, sabe? Eu acho que às vezes a gente esconde coisas e eu acho que às vezes as coisas nos traumatizam e a gente não sabe falar sobre isso. Eu acho que também a influência de como a gente é criado e da forma que isso é aceitado e da culpa que a gente carrega pelas coisas e pelo consentimento que não é consentimento, mas que a gente se culpa como vítima. E é um livro que me emocionou muito, 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 muito. Tem uma relação muito difícil de mãe e filha, tem aquele negócio de eles se amaram, mas e as circunstâncias, e a vida, e o que acontece, sabe? E aí? Tem outras coisas, tem outras pessoas que a gente conhece no dia, que a gente acaba amando, e tem outras pessoas que mudam a nossa vida e que são tão importantes para a gente. E, ai, gente, é muito bonito, assim, de verdade. E são personagens detestáveis, que fazem muitas coisas erradas. Então, assim, bonito, tá? Eu gostei muito. Eu comecei a ler, eu acho que a primeira pessoa que me indicou esse livro foi a Gabi. Eu não tenho certeza, tá? Mas já me indicam esse livro há 2 anos no canal. E eu pedi pra Intrínseca quando eu era parceira deles. E eu acabei não lendo, porque ele é imenso. E se passa no verão, e eu enrolava todo o verão pra ler. Mas foi muito bom ter lido. De verdade, gostei muito de conhecer essa escrita. Acho que não é um livro pra todas as pessoas, porque é um livro muito incomodativo, que vai falar explicitamente sobre coisas que são muito difíceis de se ler, né? Sobre abusos que são muito difíceis. E a forma como é lidado também é muito difícil. Mas eu gostei muito. Eu, particularmente, gostei muito. Eu dou 4,5 estrelas e favoritado pra este aqui. Aí, o outro livro que eu li foi O Papel de Parede Amarelo. Eu li por causa de letras, então tá no meu último vlog a leitura deste livro e também de outros 2 contos, que eu também já vou deixar aqui, que são da Kate Shop. O primeiro conto é Uma História de uma Hora, que eu amei este conto, amei muito, amei muito. E o segundo conto é Uma Mulher de Respeito ou Uma Mulher Respeitável, dependendo da tradução. Gostei muito desse também, mas eu gostei muito mais de Uma História de uma Hora. Muito mais, inclusive acho que muitas mulheres gostariam também. Principalmente se você gosta desse aqui, que eu acho que se relaciona bem. Li este aqui, acho que é um retrato do abuso e, enfim, de relacionamentos abusivos mas esse, né, é o abuso mental que uma mulher sofre. Então, né, estamos vendo aqui que não tão leve as coisas que eu li este mês, né? Tamo como da cabeça. Mas muito interessante. Comentaram no meu vídeo sobre os problemas de racismo. Eu não conhecia. Esse é uma aula que a gente não tá procurando e não tá falando a biografia das pessoas. E eu, infelizmente, não fui procurar, porque, né, a gente tá lendo um conto a cada semana, e às vezes eu não consigo acompanhar a biografia das pessoas, e é um exercício que a gente está tentando fazer em ler a obra e não tentar colocar na realidade da pessoa. Gosto muito quando vocês trazem as coisas para mim, eu fiquei horrorizada do que a Charlotte Perkins fala de raça. Eu acho que é algo que deve ser dito, porque eu não sabia e eu fico feliz quando é dito. Eu só gostaria muito que vocês comentassem as coisas como conversa, gente. Daí é um pedido entre nós. Tipo assim, eu acho que é muito importante a gente falar sobre as coisas, mas é importante, em alguns momentos, dar uma separada. Então, tipo assim, pensem na forma que vocês falam as coisas para não ter medo de parecer um ataque para outras pessoas, enfim, são acusações, né? E eu acho que é interessante vocês falarem: sim, pesquisa um pouco mais sobre a biografia, Júlia. Infelizmente me decepcionei com o que a autora falou sobre raça, enfim, tem formas e formas de se dizerem as coisas que não assustam e que não geram talvez uma treta imensa sem querer ser gerada. Eu acho que é só isso que eu quero dizer. Mas sim, um livro muito importante, que não dá para ser negado, que é escrito por uma pessoa que tinha uma visão horrorosa, tremendamente nojenta sobre raça. Infelizmente.
É isso. O outro livro que eu li é Um Corpo na Banheira, da Dorothy L. Sayers. Esse aqui foi o que eu menos gostei do Clube do Crime. Não porque é um livro ruim. Eu acho que a premissa dele é muito boa. Você literalmente começa o livro com alguém encontrando um corpo numa banheira. Esse corpo não pertence àquele lugar e ninguém sabe que corpo é esse. Ele não pertence àquela casa, àquele ambiente, àquele apartamento, àquele prédio. E ninguém conhece, e ao mesmo tempo outra pessoa meio importante, uma figura importante, aí some, rica, né? E o que tem de ligação entre isso, né? E daí um detetive, que não é oficialmente um detetive, vai tentar descobrir o que acontece aqui, né? Eu não me liguei muito aos personagens, eu achei meio cansativo, apesar de ser um livro curto, ele tem 100 e poucas páginas e eu ficava tipo assim, ai, não. Tem alguns comentários muito infelizes sobre judeus, o que também é salientado na edição, a HarperCollins fala sobre isso, então leiam quem fala sobre isso, por favor. Mas é interessante, eu acho que muita gente que gosta de detetive teria gostado muito mais. Eu acabei não gostando tanto da resolução, acabei não me conectando com esse detetive. Não foi um preferido meu do Clube do Crime, que, né, tem outros melhores. Eu já li melhores. O Jogo do Assassino e o outro que eu fiz vlog tentando desvendar são muito melhores que esse pra mim. Mas é interessante, né? Tipo assim, esse trabalho todo do Clube do Crime de recolocar à venda em edições bonitas trabalhos de detetive que eram muito famosos antigamente, que hoje em dia não se fala mais, porque hoje em dia meio que só se fala de nomes tipo Agatha Christie ou de livros tipo Sherlock Holmes, é muito interessante, porque muitas mulheres e muitas pessoas de outros países ficaram muito famosas pela escrita em detetive, né? E, enfim, é um trabalho muito legal. E, enfim, não me arrependo de ter lido, mas não me tocou de alguma forma. Então, eu dou 2 estrelas pra esse. O penúltimo livro que eu li inteiro foi Trânsito, da Rachel Cusk. E eu gosto muito da Rachel Cusk, gente. É aquelas literaturas que é muito difícil da gente falar sobre, porque não é uma coisa, né? E é a literatura contemporânea, que eu muitas vezes comparo com a escrita da Helena Ferrante, apesar de ela não ter tanto esse envolvimento na maternidade quanto a Helena Ferrante tem. Eu acho que a escrita dela se assemelha de certa forma. Eu tô no segundo volume dessa trilogia, é o segundo livro da Rachel Cusk que eu leio. Esse aqui é o segundo, e o primeiro é Esboço, que eu gostei muito, mas eu gostei mais ainda desse aqui. A premissa dessa trilogia é de uma protagonista que ela é escritora, mas ela fala muito mais das outras pessoas. Então ela se passa a ouvir outras pessoas e conta a história dessas outras pessoas pra gente, por meio o dia a dia dela. Então ela vai e senta com o cabeleireiro e ele conta a história dela e ela faz reflexões sobre isso. A gente conhece muito mais as outras pessoas do que a nossa protagonista, que a gente acompanha o livro inteiro. Então eu acho essa premissa muito interessante, tipo, uma escritora que não fala de si. E a gente tá lendo isso, né? Quase uma brincadeira com o gênero da literatura. Enfim, gostei muito desse. Foi um livro que eu vou dar 5 estrelas pra esse aqui. E gostei muito, 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 muito. Não é uma trilogia que eu consigo ler um seguido do outro. Eu li o outro ano passado. Eu acho que só mais adiante que eu vou ler o terceiro. Mas eu gosto muito, tá? O último livro que eu li completo, então, foi Sacrifícios Humanos, da Maria Fernanda Ampuero, e essa autora é do Equador. Eu comecei esse livro também no vlog de verão. E, gente do céu, que isso? Também muitos gatilhos aqui, são histórias quase de terror / gore, no cotidiano quase sempre feminino. Muitas vezes me lembrou o trabalho da Mariana Enriquez, que é uma autora argentina que eu amo e que também vai para esse lado de histórias macabras, contos macabros, né? E um ótimo livro para se ler na época do Halloween, e é aquele negócio, né, do o medo feminino, que é o medo das coisas reais, em muitas formas. Mas também tem histórias não de coisas... Bom, não sei se são reais ou não, né? Porque a gente não sabe tudo que tem nesse mundo. Depende do que você acredita. Mas de coisas mais fantasiosas, né? E lindo. A escrita magnífica, mas muito, muito pesado. Tanto que eu demorei um mês inteiro para conseguir terminar de ler um livro que é de 120 páginas, sei lá. Mas muito bonito. Pesadíssimo, muito pesado, mas muito bonito.
eu dou 4,5 para esse livro. Por fim, as leituras em andamento, gente. Eu estou ainda lendo o Poemas da Recordação e Outros Movimentos, da Conceição Evaristo. Por que eu tô demorando para ler esse livro? Não são de poemas grandes e, enfim, mas é porque eu gosto de ler poema no meu tempo, gente. Então, eu leio às vezes um antes de dormir, leio um quando eu acordo. E é isso, assim, vai indo, assim, não é uma coisa que, pra mim, poesia não se senta e, eu vou passar 2 horas lendo e vou terminar, porque eu preciso refletir. Eu tenho uma conversa um pouco diferente com a poesia e também com os contos, né? Eu gosto de parar, pausar, pensar. E a Conceição Evaristo maravilhosa, amamos, estou amando muito, muito, muito esses poemas, tá? O outro que eu estou lendo, eu comecei ontem, no último dia do mês, porque sim, hoje é dia 1º, estou gravando pra vocês e editando no dia 1º e postando, mas eu comecei ontem e eu já tô em 40%, porque eu me viciei, eu ouvi em audiobook e eu comecei a ouvir na minha viagem. Que eu não ia chamar de viagem, mas se tornou uma viagem. Eu fui pra Garopaba ver meus pais, minha família. Em um dia, era pra eu ir sábado e voltar no domingo, de tarde, de ônibus, que era às 2h30. E eu fui no ônibus. E era pra eu voltar 4h30 em casa. E eu cheguei às 7 em casa. Então, assim, foi realmente uma viagem muito longa, muito trânsito. Eu voltei morta de dor de cabeça, mas eu fiquei ouvindo o audiobook desse livro, que eu estou viciada e eu amei, que é You Again. E é um romance entre segundas, terceiras, quartas, quintas chances, entre um Grumpy e uma Sunshine, que é quando o cara é mal-humorado e ela é felizinha, mas com 2 pessoas detestáveis. Eles realmente começam inimigos e inimigos mesmo, eles realmente não são legais um com o outro no começo. E a vida continua colocando eles em se tornarem pessoas, né? E começa uma amizade muito profunda entre esses dois. E é muito interessante, tem muito a cara do outono. Eu ainda não terminei, então eu não posso dizer se eu vou amar até o fim, mas eu tô viciada. Talvez não seja tão não problemático no sentido porque ele fala de ser monogâmico e não monogâmico. Ela começa como uma mulher não monogâmica. E eu não sei porque eu não sou uma pessoa não monogâmica, então eu não sei até que ponto seria legal como ela tá falando, como ela tá descrevendo, como o livro tá abordando. Mas ela é uma mulher bissexual, então também isso é interessante e tal. Enfim, tô gostando bastante desse livro. E era tudo que eu precisava pra assim clarear a minha mente um pouco de coisa pesada que eu tô lendo, e enfim. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, comentem aqui embaixo o que vocês conseguiram ler em março, que leituras estão em andamento, como é que tá sendo. Vou lembrar pra vocês da Maratona Outono Dark. Eu completei alguns desafios já. E principalmente o desafio principal que eu comentei foi o de continuar uma leitura, né? Esse foi o oficial. Eu comecei esse livro no verão e ele era para maratona de verão, eu não consegui terminar. Então, o de terminar é uma leitura que você já tinha começado. Esse foi o escolhido. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vejo vocês muito, muito em breve, na sexta-feira. Um beijo. Tchau!